Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para o seu coração hoje. Como vocês estão? A palavra de Deus tem algumas coisas importantes para nos ensinar e nós vamos aprender com ela hoje, a fim de que sejamos instruídos para a vida e para a vida eterna. Todas as vezes que nós obedecemos, ouvimos e obedecemos a palavra de Deus, nós somos bem-aventurados. E a palavra de Deus diz que bem-aventurado ou feliz é uma nação, um povo, cujo Deus é o Senhor. Os valores de Deus precisam ser os nossos valores. A importância que Deus dá a determinadas coisas precisa ser a forma como nós damos importância a elas. E hoje, de forma muito especial, eu quero tratar aqui com vocês sobre as crianças. A maioria das pessoas com quem eu falo são pais, são avós, ou de alguma forma estão lidando com crianças. Eu hoje estou falando com vocês na qualidade de alguém que sempre trabalhou com criança de forma direta ou indireta. Eu iniciei o meu ministério trabalhando especificamente com criança. Trabalhei muitos anos na área da educação cristã, voltada para o ensino com crianças. E também na área da educação formal, fui professora há alguns anos da minha vida, e a minha formação acadêmica é na área da pedagogia. Então hoje o que eu quero conversar com vocês é a respeito daquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos diz sobre a importância e o valor das nossas crianças. Um país, para ser um país desenvolvido de fato, ele precisa valorizar as crianças. É uma vergonha nacional quando nós vemos crianças em profunda situação de risco, sem ser observada e sem ser punido quem as coloca nessa situação. Nós, portanto, como povo de Deus, nós damos valor àquilo que Deus de fato valoriza. Os discípulos de Jesus um dia, eles queriam saber quem era o maior entre eles. Veja só a forma, o jeito de ser que os discípulos de Jesus tinham e que nós também temos, né, com muita frequência. Nós queremos saber quem é o maior. E Jesus, ele é extremamente didático nas suas ações. Certamente passava por ali uma criança correndo, né, como as crianças fazem, enquanto os seus pais falavam com Jesus. E Jesus então chama uma delas, coloca entre eles, coloca no seu colo, e conversa com os seus discípulos a respeito disso. É esse texto que eu quero ler com vocês hoje, a fim de fazermos uma breve meditação. É Mateus, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 6. Ouçam o que a palavra de Deus diz. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Está aqui a palavra de Deus para o nosso coração hoje. É interessante como Jesus dava valor àquilo que tinha pouco valor na época dele. E as crianças eram incluídas nesse plano de Jesus, nesse plano de salvação, de vida eterna e de vida em abundância. Jesus curou crianças. Jesus colocou crianças no seu colo. E Jesus usa as crianças como referência para aquilo que um adulto deve ser.
Durante toda a história, tanto a história bíblica quanto a história, de alguma forma, a história secular, as crianças foram muito pouco valorizadas. No contexto do Antigo Testamento, a versão grega do Antigo Testamento, ela conta que durante a passagem ali do Mar Vermelho, passaram tantas pessoas, eram os homens, a partir de 21 anos eram contados. O restante fazia parte da bagagem, inclusive as mulheres, as crianças e os animais. Eles eram contados como bagagem. Na época do Senhor Jesus Cristo, as mulheres e as crianças também dentro dessa cultura eram muito pouco valorizadas. E Jesus então dá valor tanto às mulheres quanto às crianças. E aqui nesse texto, de forma específica, ele usa as crianças para ensinar os discípulos como eles deveriam ser moralmente. Eu penso que deveria ter sido um susto para os discípulos, como é um susto para nós, quando nós usamos as crianças e as usamos como uma referência de vida. Eu tenho observado que hoje as crianças também são pouco valorizadas. E aí você vai me dizer assim, Alda, mas que isso? Tudo que a gente faz é para as crianças. As crianças têm as melhores escolas, as crianças têm todos os brinquedos possíveis e as roupas, as necessárias e as desnecessárias. É exatamente por isso que eu estou dizendo a vocês que as crianças têm sido pouco valorizadas. Porque nós temos dado uma excelência às crianças que tem sido extremamente prejudicial a elas. As crianças hoje têm uma autonomia que não deveriam ter. Prestem bem atenção, se tem alguns pais me ouvindo, avós, por favor, vamos ajudar as nossas crianças. Crianças não precisam ter rede social, elas não têm maturidade suficiente para lidar com elas. As crianças não precisam ter um celular de ponta e ficar grudado nele o dia todo. As crianças não precisam ter sapatos e roupas que custam muito o suor do pai e da mãe. Sabe o que as crianças estão esperando de você hoje? É o que Deus está esperando de nós. Vamos ver um pouquinho a respeito disso. Vamos ver o que a palavra de Deus deseja ensinar ao nosso coração hoje. As crianças têm qualidades que nós precisamos observar. Elas são dependentes. São mesmo. Elas dependem do pai e da mãe para alimentar, para vestir, para ir para a escola. Não é verdade isso? Igual nós todos somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes de Deus para ir e vir. Nós somos dependentes de Deus para vivermos aqui nesse mundo. Mas somos dependentes de Deus para a vida eterna. Portanto, essa qualidade, isso não é nenhum defeito. Isso é algo necessário que nós precisamos observar nas crianças, que elas são dependentes. Dependentes de quem? De vocês, de nós, que somos adultos. Somos referências para ela no testemunho, nas ações, nos limites. E quando nós erramos nisso, existem consequências que eu quero conversar com você a respeito disso. As crianças são vulneráveis. Se nós não cuidarmos delas, elas correm graves riscos. E risco até mesmo de vida. Risco de machucar. Risco de se acidentar. Nós também somos vulneráveis. Nós vivemos num mundo complexo, difícil, com as suas mazelas, e nós estamos inseridos nele e diariamente nós estamos expostos a muitos riscos. Nós precisamos que Deus nos proteja e guarde. As crianças, elas são ensináveis. Olha que qualidade boa que as crianças têm. Tudo que você ensina para uma criança, ela vai aprender. Coisas boas e ruins. Elas aprendem de forma mais informal do que formal, mais pelo exemplo do que pela questão acadêmica. Tudo que você
fizer na sua casa, no seu contexto, a sua criança está de olho em você e ela está aprendendo com você. Você é um professor de criança, você é um pedagogo, uma pedagoga. Preste bastante atenção nisso. E elas são altamente ensináveis. Essa é uma qualidade das crianças que nós precisamos ter. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus nos ensine verdades eternas e necessárias para a nossa vida. Você tem sido ensinado, tem aprendido, a palavra de Deus tem corrigido a sua vida e você tem compreendido isso e tem aceitado. O Senhor Jesus Cristo diz que as crianças são referência para nós. E quando nós fazemos uma criança tropeçar, isso é um grande dano. É um grande dano para a criança, é um grande dano para a família e é um grande dano para a sociedade. Portanto, a palavra de Deus nos diz que nós seremos punidos quando nós não tratamos as crianças como elas devem ser tratadas. Criança precisa ser colocada no colo como Jesus colocou, com amor, com carinho, com profundo respeito, mas também com os limites necessários. É por isso que Deus colocou você como pai e mãe, para que você ensine o seu filho, para que você coloque limites para ele, para que você aponte as realidades do reino eterno de Deus ao coração dos pequeninos. E quando você olhar para ele, você vai pensar, eu preciso ser igual a ele, porque assim Jesus ensinou. Que o bom Deus nos ajude hoje, que ele nos ensine essas verdades eternas e que elas fiquem no nosso coração, para que nós saibamos quem é o maior no reino dos céus. As nossas crianças são consideradas por Jesus maior no reino dos céus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe os nossos pequeninos, para a glória do seu próprio nome. Um grande abraço para você.